Boa noite a todos. Agradecemos o convite do Carlos, mais uma vez, estar aqui nessa maravilhosa cidade de Ferrolde, nesse espírito muito aconchegante, e podendo ter essa oportunidade de trazer um pouco daquilo que a gente estudou a respeito da cremação, uma vez que é uma das opções que as pessoas têm para dar os tratamentos finais ao corpo físico quando chega a nossa hora de partir popular. Nós vamos começar falando sobre o que é a cremação, a diferença dela com a inumação ou sepultamento habitual, dados da história, como é que ela acontece, a legislação a respeito dela e depois o aspecto da visão espírita. E se Carlos permitir, se o tempo der tempo, e se der tempo, poderemos até abrir para perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida que queira depois tirar. Então, começando, para não perder tempo, como o nome já diz, cremar é queimar, é o ato de queimar um cadáver, enfim, até ele virar cinzas. E essas cinzas depois são colocadas em urnas, e essas urnas depois vão ser sepultadas, ou as cinzas são espalhadas em local determinado pelo falecido, ou então pelo local que a família quer. Ou então são guardadas em espécies de, eles chamam de columbários, é uma espécie de cofrinhos, onde a pessoa guarda seus restos mortais dos seus entes queridos em casa, em algum lugar determinado. O mais comum é a inumação ou sepultamento, que é o que mais se pratica ainda aqui, que é simplesmente sepultar o cadáver nas chamadas campas. E isso depois fica no cemitério ou enterrado, ou então nas gavetas. Existem três tipos de cremações. Então, a cremação do cadáver inteiro, a cremação de restos mortais humanos, que é quando são feitos, depois de um tempo que a pessoa morreu, é retirado o corpo para algum estudo, algum exame, alguma coisa, e depois desse, digamos assim, desse exame é cremado esses restos mortais. Ou então cremação de partes de corpo, a pessoa que sofre uma amputação de uma perna, de um braço e assim por diante. Essas são as condições permitidas pela lei. Mas a cremação é uma coisa bastante antiga. Ela começou a surgir lá por mais de 10 mil anos antes de Cristo, ainda no final da idade da pedra lascada, depois que os seres humanos daquela época, os homens das cavernas, começaram a descobrir o fogo. Então, quando eles descobriram o fogo, então, eles começaram a usar a cremação, tanto que a gente não encontra muitos restos mortais daquela época, porque a grande maioria foi cremada, uma vez que eles acreditavam que o fogo era o elemento mais nobre que existia, e que isso aproximaria, então, o morto da divindade. No continente europeu foram encontradas vasilhas, esse aqui é o exemplo dessas vasilhas que foram encontradas na época do Neolítico, que é a idade da pedra polida. E dentro dessas vasilhas de cerâmica, tinham cinzas de pessoas que morreram naquela época. Tá? Portanto, isso revela que a cremação já era praticada bastante tempo atrás. Eles acreditavam, por que eles queimavam? Porque eles acreditavam que ao queimar o cadáver, o corpo, com ele também eram queimados os seus defeitos, e a alma então se libertaria definitivamente do corpo, indo para o céu purificada, e não mais retornando à terra em forma de aparições, porque eles tinham muito medo dos mortos. Né? Aparições dos mortos para eles dava muito medo. Nos povos ibéricos, esse ritual da cremação era precedido de músicas, de festas, porque eles acreditavam que com isso eles iam conseguir benevolência dos deuses para que essa alma que morreu fosse bem conduzida no reino dos mortos, que lá ela fosse bem recebida e tudo mais. Isso
coisas que a gente tem. Os soldados normalmente eram cremados em fogueiras e as cinzas depois eram colocadas nesse tipo de recipientes que são no Museu do Louvre, os chamados lebetes ou as hidrai. Os lebetes são os de cá e as hidrais são as de lá. São feitas, um é de cerâmica e o outro é de cobre, de bronze. E ali eram colocadas as cinzas dos soldados, porque o soldado era considerado nobre. Isso era porque eles consideravam o destino nobre, era um ritual sagrado, enquanto que naquela época, observe na Grécia Antiga, o sepultamento era reservado para os criminosos, para os assassinos, para os suicidas, porque isso era considerado um castigo. Então, a nobreza, soldados, enfim, eles iam para a cremação. Quando é que tem relatos da história a respeito da cremação? 4.000 anos antes de Cristo, aqueles exemplos daquelas vasilhas com restos de cinzas do período neolítico, na região de Gezer, na Palestina. 1.200 anos antes de Cristo, os indianos, na Índia. 1.000 anos antes de Cristo, os gregos. Depois, 750 anos antes de Cristo, os romanos. Depois disso veio o catolicismo e aí mudou. Aí só voltou a aparecer a cremação 552 depois de Cristo no Japão. Depois disso, no século VII, seria lá por 700, 800, pelos escandinavos. Aí passaram-se mais de 1.000 anos, quando então a Inglaterra, em 1874, começou a adotar a cremação. Em seguida, 2 anos depois, os Estados Unidos. E em 1969, aí então o Papa Paulo VI publicou o chamado Ritual das Exéquias, dizendo o seguinte: aqueles que escolherem a incineração de seus corpos serão concedidos funerais cristãos, salvo se for evidente que tomaram essa escolha por motivos contrários à fé cristã. Então, eles, pelo catolicismo, eles não adotavam a cremação. E no Brasil, a primeira área crematória, primeiro cemitério crematório, foi em São Paulo, na Vila Alpina, em 1974. Antes disso, não tinha esse tipo de procedimento no Brasil. Na Índia, esse aqui é um exemplo, uma foto, como é que é feita a criação na Índia. Então, esse aqui é uma pessoa rica, porque o local onde ele está sendo cremado, vocês podem ver que é um local nobre, né? Todo. Mas, para a pobreza, aí é diferente. Normalmente, na Índia ela é precedida pelo cortejo fúnebre e o falecido ele é envolvido pelo pano cercado de flores, e o pano é vermelho para as mulheres e branco para os homens. Antes de haver a incineração, eles fazem um ritual de danças e cantos para libertar o espírito de todos os seus demônios. Para as pessoas santas ou pessoas das castas superiores, ou seja, os mais ricos, a madeira usada para a cremação é o sândalo, porque é mais caro. E para esses também fica aqueles lugares melhores, que nem tinha aquele slide anterior. Já para os pobres tem o crematório elétrico, que fica do lado e que, para atender as famílias pobres que não podem pagar o custo de $110. Então, tem também seu custo. Aqui um exemplo de uma cremação, uma pessoa pobre, na céu aberto. Eles colocavam as madeiras, colocam o defunto, colocam as madeiras e botam fogo. Essa moda da cremação, antes do catolicismo, ela era estabelecida em todo o Império Romano, principalmente para a aristocracia, então para os nobres e para os soldados. Ela deixou de ser comum devido ao aparecimento do catolicismo, porque a Igreja proclamou como dogma de fé de que Jesus, o Messias, ressuscitou de corpo e alma. Então, como a Igreja sempre ensinou que Jesus teria ressuscitado de corpo e alma, o corpo não poderia ser cremado.
E hoje a gente sabe que, na realidade, ele não ressuscitou de corpo e alma, mas sim, ele se materializou, porque não tem como o corpo voltar à vida. Então, por causa disso, a cremação foi tida contrária à fé cristã. E isso, por conta disso, contra o dogma da imortalidade da alma e da ressurreição. E eles acreditavam que essa prática iria levar à destruição total e definitiva dos homens após a morte. O que realmente não acontece, porque a gente sabe que todas as moléculas e átomos que constituem o nosso corpo físico voltarão para o meio. Tanto que na Bíblia está muito bem escrito: do pó viesse e do pó ao pó retornarás. Claro que a Bíblia foi escrita há mais de 4.000 anos atrás, e naquela época o que era pó? Eles não conheciam a palavra átomo. Eles não conheciam a palavra molécula. Então o pó é aquilo que eles entendiam da coisa mais fina que existia naquela época. Por isso que as constituições da matéria voltarão para a matéria. Em 1886, o Santo Ofício decretou um decreto proibindo os fiéis de ordenarem a cremação de seus corpos, assim como de orientarem outras pessoas para que se cremassem. Então, isso era um dogma que proibia que as pessoas usassem a cremação. E isso se espalhou em todo, onde havia catolicismo, isso era seguido. Agora, existem motivos científicos a favor da cremação, baseado nos conhecimentos da nossa ciência. Tanto os povos indianos como os reencarnacionistas sabem que o nosso corpo físico, uma vez morto, extinto, ele não tem mais condição de ser habitado por um espírito, porque isso é contrário à lei natural. Portanto, o cadáver, como não tem nenhum espírito mais com ele, pode ser cremado, transformado em cinza sem qualquer problema traumático. Além disso, tem fatores sanitários. Laudos técnicos atestam que os cemitérios contaminam as águas potáveis que passam por baixo deles, águas de nascentes, e isso leva a sérios riscos de saúde humana às residências próximas aos cemitérios, e também isso pode contaminar os que moram mais longe devido ao lençol freático. Além disso, se tem pelos estudos que a cada 70 anos o nosso planeta terá o mesmo número de enterrados na mesma quantidade de encarnados de hoje. Ou seja, hoje nós temos uma base de 6 bilhões de pessoas. Daqui 70 anos nós teremos 6 bilhões de cadáveres enterrados. É um número bastante grande. Depois disso, se sabe que a decomposição do corpo físico libera essa substância chamada necrochorume, que são aqueles líquidos formados a partir da decomposição, e isso se espalha pelo meio. Isso pode disseminar doenças que a pessoa tinha, e isso pode contaminar, então, outras pessoas e outros ambientes. O tempo mínimo para que esse cadáver elimine todos esses líquidos e fique só osso é, em média, de 3 anos. As pessoas gordas têm mais tempo, e as pessoas magras têm um pouco menos. Também tem um outro fator, que é o fator econômico. A cremação iria diminuir vários encargos, como a compra de caixão, a aquisição de terrenos para construir os mausoléus, os jazigos, a manutenção das tumbas, que é bastante caro, os locais onde deverão ser colocadas as pessoas, que as cidades hoje tão grandes não se encontra mais locais adequados para se fazer um cemitério. E assim por diante. Então tem uma série de fatores que, pela ciência, a cremação tem sua indicação. Então aqui nós temos um exemplo de um forno crematório, uma máquina grande, um forno na realidade. Dentro dele tem lá no fundo aquela chama, que é para queimar os gases, e aqui nessa parte maior, então, onde é colocado o cadáver do indivíduo.
A partir daí é acionado o fogo, que é um fogo que chega em torno de 1000, 1500 graus centígrados. Então é um fogo muito forte. Tá? Faz toda essa labareda. Isso aí é um ambiente todo extremamente quente. Tudo é acionado por um sistema. E a fumaça é queimada por aquele outro. E o que resta basicamente são os ossos, porque a pele, o resto, tudo vira cinza. E os ossos ficam como que, não é bem petrificados, ficam com essa forma aqui, tipo uma pedra queimada. Depois, esses ossos são colocados, de cada indivíduo, é colocado nessa gaveta, e disso aí eles são colocados nesse... Ele é colocado nesse recipiente e ali ele é triturado até ficar uma farinha, um pó. E depois esse pó é que é dado nas chamadas, nas urnas para a família. Tá? Dentro da legislação, a cremação pode ser usada para a pessoa que morreu de morte violenta, de causa indeterminada ou morte natural. Segundo a lei, a cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública e, se o atestado de óbito houver sido firmado por 2 médicos ou por um médico legista. E no caso de morte violenta, só depois de autorizado pela autoridade judiciária. Então, isso é uma lei bastante clara. Não é simplesmente eu quero cremar, uma pessoa vai e crema. Tem que ter 2 médicos assinando o atestado de óbito, confirmando o tipo de óbito, natural ou indeterminado. Morte violenta sempre vai passar pelo Instituto Médico Legal. O médico legista é que tem que examinar. Além desse documento, é necessário também o atestado de óbito, então, pelos 2 médicos. Isso se o decujus não tiver deixado a sua manifestação de ser cremado, ainda existe a possibilidade da família pedir isso. Por isso, os seus descendentes, os seus familiares, podem pedir uma autorização judicial. E isso normalmente tem plantão no judiciário, e esse juiz de plantão irá autorizar a cremação. Não é uma emergência, mas eles fazem isso. Também existe a possibilidade de autorizações de cremação em caso de epidemias graves. Por exemplo, uma epidemia de ebola, uma epidemia de uma doença infecto-contagiosa de alta virulência. A cremação é uma solução para evitar que essa epidemia se espalhe cada vez mais. E, de acordo com a lei, essa autorização deve vir do Poder Executivo Municipal, seguida ou não da autorização judicial. No caso de morte por causa indeterminada, deve-se tratar da mesma forma que a morte natural, e no caso o atestado vai ser por presunção. Agora, segundo, então, os nossos estudos a respeito da visão espírita da cremação, que é o que os espíritos vieram nos trazer a respeito, temos uma série de informações que isso pode ajudar as pessoas a entenderem esse tipo de problema. O primeiro deles é que a morte biológica nada mais é do que a interrupção do fluxo vital que mantém os nossos órgãos em funcionamento. Nosso coração para de bater, o cérebro não recebe mais oxigênio, entra em necrose, não tem mais recuperação. Então, morrer, na realidade, é encerrar um ciclo biológico, facultando, então, o quê? A libertação do espírito para os outros campos vibratórios. O espírito não morre, o corpo morre. O espírito é imortal, vai continuar existindo. O corpo é obrigatoriamente falível. Portanto, o que é a morte? A morte é libertação. Quem se liberta? A nossa interioridade.
Cada um de nós é um espírito único, não existem dois iguais, e que estamos presos no corpo físico. Quando o corpo morre, nossa essência, eterna e imortal, se liberta. Voltamos para a nossa origem. Nossa origem não é física. Nossa origem é espiritual. Antes de existirmos no plano físico, nós já existíamos no mundo espiritual. Portanto, nossa origem é espiritual. Estamos no plano físico temporariamente, utilizando esse tipo de roupagem para poder habitar o planeta, conforme as condições necessárias para esse ambiente. Quando terminarmos a nossa missãozinha, nosso corpo falece. As suas moléculas e seus átomos voltam para a natureza. E o nosso espírito volta para a sua origem. A vida corporal, portanto, é uma prisão. Porque, como nós somos imperfeitos, cometemos deslizes nas nossas existências anteriores, a nossa consciência nos condena a repararmos. E onde é que nós vamos reparar? No mesmo ambiente, no mesmo planeta onde cometemos as insensatezes. Por isso que essas dívidas que a gente traz consigo precisam ser reparadas. São as nossas chamadas culpas. E a nossa permanência no plano físico, ela é temporária. Não vamos ficar eternamente no plano físico. Por isso que nós temos as várias fases. Infância, juventude, adulto, velhice e a morte. Portanto, o Espiritismo não é contra a cremação. Na realidade, nada é proibido para o Espiritismo. Porque o Espiritismo não tem dogmas, ele tem liberdade. Mas com responsabilidade e com conscientização. Então a gente toma as decisões com conhecimento. Mas recomenda cautela para aqueles que querem adotar esse procedimento da cremação em substituição à animação. Por quê? Vamos explicar. Esses laços que nos ligam, que ligam o nosso espírito ao nosso corpo, quando a gente morre, eles não se desligam rapidamente, eles se desfazem lentamente, eles são desatados. De uma forma que, em geral, todos nós passamos por uma transição, por uma perturbação. E essa perturbação depende muito do estado evolutivo de cada um. Cada um está no seu estado evolutivo, no seu estado de compreensão, no seu estado de maturidade psico-espiritual. Quanto mais evoluídos espiritualmente nós estivermos, mais fácil esse tipo de desligamento. Quanto mais apegados a nós mesmos, mais difícil fica esse desligamento. Para alguns, então, aquelas pessoas mais espiritualizadas, é um bálsamo de libertação. Para outros, muito ligados às sensações do físico, da matéria, às vezes são momentos de terríveis convulsões. Então, para dar vida ao nosso corpo, o nosso espírito tem uma membrana à sua volta, chamada perispírito, que se liga ao nosso corpo, célula a célula. E essa ligação é que une o espírito com o físico. Por isso, tudo aquilo que acontece com o nosso corpo físico, o nosso espírito sente. E tudo aquilo que o nosso espírito pensa ou deseja, todas as decisões deles, são transmitidas para o nosso corpo, para todos os segmentos do nosso corpo, para todas as células do nosso corpo. Então, todas as nossas sensações, todos os nossos desejos, sentimentos, nós estamos transmitindo também para dentro de nós. Se nós criamos sentimentos de raiva, de mágoas, de rancor e tudo mais, de desejo de vingança, de ódio, estamos transmitindo esses sentimentos para todas as células do nosso corpo. E isso tem um reflexo no funcionamento
neuropsíquico, endócrino, imunológico, estimulando a nossa imunidade ou deprimindo as nossas funções orgânicas. Portanto, os pensamentos ruins, negativos, são toxinas, são tóxicos, deprimem. Os pensamentos elevados, os sentimentos elevados de amor, de bem-estar, de indulgência, de perdão, de caridade, são luzes. Libertam, limpam, energizam, geram qualidades que o nosso corpo precisa para podermos fazer as coisas que precisamos. Estimulamos o nosso sistema imunológico. Equilibramos a nossa função neuroendócrina. Então, conseguimos chamada saúde física. Portanto, a saúde física não depende do físico, depende da mente. Se a mente está sadia, o corpo vai receber essas emanações salutares, tornando o corpo sadio. Se a mente está perturbada, doente, se alimentando de viciações, o corpo estará doente, porque a mente está doente. Então nós temos que aprender que podemos sim curar o nosso corpo, mas só depois de curarmos as nossas ideias, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então, nesse fenômeno da morte, ocorre esse desligamento desses fios fluídicos que nos ligam ao corpo físico, liberando então o nosso espírito do corpo físico. E por isso que no momento que isso acontece, não tem mais como o espírito voltar ao corpo. Porque o cérebro já entrou em necrose, as células principais das captações, das sensações já estão mortas e elas não têm como reviver. O espírito continua a pensar, a ter desejos e sentimentos, mas o corpo está inerte dessas coisas. As pessoas ainda não totalmente espiritualizadas e que viveram muito apegadas aos bens materiais, aos vícios, aos desejos, a morte não impede que o próprio pensamento daquele espírito continue presa no corpo. Aquela pessoa que viveu para o seu próprio corpo, o seu prazer, vai continuar pensando no seu corpo e no seu prazer. Vai continuar ligado a ele, embora o corpo não tenha mais vida. E isso acontece com muita frequência. Portanto, o espírito fica como que algemado ao corpo, presenciando de forma angustiante as labaredas de fogo, queimando os seus vícios, suas vísceras durante a cremação, ou então acompanhando a decomposição do corpo durante o sepultamento. O suicida é um exemplo clássico desse tipo de acontecimento. O suicida, ele tomou uma atitude insensata e, com isso, não morrendo o espírito, que ele procurava o nada, ele queria, ele não esperava continuar vivo depois da morte do corpo físico, ele vai continuar grudado no seu corpo físico. Então, já ao contrário, espíritos muito adiantados, altamente espiritualizados, que se encontram executando missões para a humanidade, podem ser cremados, porque nada afetará sua sensibilidade, visto que eles vivem mais ligados na espiritualidade do que na própria matéria. Então, quando o corpo morre, eles já estão partindo para o outro lado bem antes. E isso não é o que acontece com a nossa maioria das pessoas, porque nós ainda não somos tão espiritualizados assim. Nós ainda estamos em processo evolutivo, nós temos muitas imperfeições, as imperfeições que um tem, os outros também têm. Nenhum de nós é diferente um do outro. Todos nós estamos mais ou menos no mesmo nível, uns com um tipo de imperfeição, outros com outro, mas estamos nesse nível ainda de aprendizado. Nesses casos, se nós não tivermos nos preparado para a passagem para o outro lado, nós não estivermos preparados para o fenômeno da morte,
sim, a cremação pode ser um momento de sensação angustiante. O espírito não vai sentir o calor do fogo, não vai sentir a dor do corpo sendo queimado, porque o corpo já faleceu. Mas o ambiente, como ele está como que algemado, ele está conectado, aquele ambiente reflete uma sensação muito angustiante. E isso às vezes dá uma má impressão para o espírito, isso assusta, dá medo, mas não que ele tenha dor. Algo semelhante acontece então nas nossas sessões mediúnicas, quando a gente recebe, por exemplo, um espírito sofredor que desencarnou vítima de um assassinato, ele levou um tiro no coração. Ele se aproxima do médium, ainda sentindo aquelas dores, porque ele ficou fixado naquele momento. No momento que ele recebeu aquele tiro, ou que ele sofreu um acidente e se estraçalhou com o carro, ele fica fixado com aquele tipo de sensação. Então, como ele já desencarnou, ele não tem mais coração, ele, na realidade, não tem dor. Isso é uma sensação que ele guarda daquilo que aconteceu. Isso porque ele teve uma desencarnação ou traumática, violenta, ou uma desencarnação por suicídio. Então, isso ele vai mantendo esse tipo de pensamento, e esse tipo de pensamento é que faz com que ele mantenha esse tipo de sofrimento. Mas isso acontece porque ele não estava preparado para ele não era uma pessoa espiritualizada, ele não estava preparado para partir para o outro lado. No livro Céu e Inferno, tem uma seção sobre os suicidas, em que Allan Kardec, nos seus estudos, fez uma evocação. Evocação, ele chamou um espírito que já tinha morrido. Era uma pessoa que tinha se suicidado há pouco tempo, e ele chamou esse espírito, e esse espírito se comunicou através do médium, e ele fez uma série de perguntas, que eu trago ali para exemplificar. Então ele perguntou para esse espírito através do médium: qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? E o espírito respondeu: morto? Eu? Não. Eu habito o meu corpo. Não sabeis como sofro. Sufoca-me. Oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. Ele queria morrer, mas ainda estava ele, o espírito, vivo, porque o espírito não morre. O corpo já tinha sido até enterrado. No momento de vos suicidardes, não experimentasse qualquer hesitação? Não. Ansiava pela morte, esperava repousar. Como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a um tal projeto? Não acreditava nele, não acreditava no futuro absolutamente. Era um desiludido. O futuro é uma esperança e ele não tinha esperanças. Que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Não refleti, senti. Mas a vida não se me extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Sinto como que os vermes a corroeram. Que ele tinha sido enterrado. Que sensação experimentasse no momento decisivo da morte? Aí o Espírito pergunta: mas ela se completou? Foi doloroso o momento em que a vida se vos extinguiu? Menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. Então, esse exemplo mostra o verdadeiro suplício dessas sensações de vermes a corroer o corpo, mas na realidade são impressões que ficam porque, como eu disse antes, o corpo ele já está morto, então ele não transmite mais ao cérebro físico as sensações do físico. Então não tem como o espírito, ele só fica com a impressão. E isso, às vezes, principalmente no suicida, isso dura anos. Nos casos em que o cadáver não é cremado e sepultado, o espírito, por estar muito apegado à matéria ou ter suicidado, pode ficar nesse cemitério junto à sua sepultura, assistindo em desespero à descomposição gradativa do corpo,
sentindo, tendo essa espécie de sensação dos vermes a corroer, e isso dá uma angústia muito grande para ele. É um sofrimento moral. Mas há uma diferença capital entre a cremação e o sepultamento. Na cremação tudo é muito rápido, porque em poucos minutos o cadáver virou cinzas. Já no sepultamento, a decomposição leva anos. E isso dá para o espírito a oportunidade de começar a pensar, de começar a analisar. E muitas vezes, nesse pensar, nesse analisar, ele se arrepende. E quando ele se arrepende, ele é socorrido. Toda vez que o espírito se arrepende daquilo que fez, realmente se arrepende, ele é socorrido. E aí ele sai dessa fase de sofrimento em que se encontra. Os mentores são os nossos guias espirituais, cada um de nós tem um mentor, que se comprometeu a nos acompanhar durante a existência. Nos acompanhar é assim, nos dando ideia, ó, não faz isso, pensa bem, analisa. Mas a decisão sempre é nossa. Eles não fazem as coisas por nós. Eles dão a ideia. É que nem quando a gente quer botar a mão no fogo. O pai diz, não bota a mão no fogo, vai queimar. E a gente vai botar a mão no fogo. Mesma coisa, as coisas do dia a dia, eles nos dão uma ideia, não faz isso. E a gente pega e faz. Tudo bem, são experiências. Nós estamos adquirindo experiências. Muitas são experiências que dão errado, é lógico. Mas aí nós temos que aprender a não fazer mais, a repetir a mesma experiência errada. Então os nossos mentores ficam sempre nos inspirando aquilo que seria o melhor para nós. Quando a gente comete as besteiras, eles vão ficar nos aguardando, esperando que a gente se arrependa. Vão ficar emitindo aquelas energias amorosas, mas nem sempre a gente capta. Então, quando a gente se arrepende, eles vêm e nos assistem. O irmão X conta o seguinte: para quem varou a existência na Terra entre abstinências e sacrifícios, a arte de dizer adeus é alguma coisa de felicidade ansiosamente saboreada pelo Espírito. Mas, para o comum dos mortais, afeitos aos comes e bebes, aos prazeres de cada dia, os senhores das posses físicas, os campeões do conforto material, e para os exemplares felizes dos prazeres, na mocidade, na madureza, a cadaverização não é um serviço de poucas horas. Ela demora bastante. Leon Denis, um outro pesquisador do Espiritismo, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz o seguinte: ao consultar os espíritos sobre a cremação de corpos, concluiu que, em tese geral, a cremação provoca desprendimento mais rápido, mais brusco e violento, às vezes doloroso para aquela alma que é muito apegada à terra devido aos seus vícios, seus maus hábitos, seus gostos e suas paixões. Então é isso que tem que se analisar. Eu ainda tenho muitos vícios? Tenho. Espera, não te crema, não pense em cremação. Eu ainda estou muito apegado às coisas? Estou. Não, pense. Eu ainda não me libertei das paixões, dos maus hábitos? Não, para, analisa, pode mudar. Cada dia a gente pode começar a ser diferente. Nada nos obriga a continuar a ser errado. Fizemos erros? Sim, claro. São experiências que não deram certo. Mas temos a inteligência. Para que serve a inteligência? Para tomar a consciência de que aquilo não deve ser repetido. Podemos errar, é lógico. Faz parte do aprendizado. Mas temos que ser inteligentes para não continuar batendo o pé no mesmo pé. Isso chama-se teimosia. Temos que deixar de ser teimosos. Começar a experimentar novos caminhos, novas experiências, novas oportunidades, novos começos. Muda tudo. É assim a nossa evolução.
A inovação, portanto, deve ser preferida porque permite aos indivíduos apegados à matéria, os suicidas, os criminosos, aqueles que sofreram mortes violentas, enfim, que esse espírito saia lenta e gradualmente do corpo e que precisa ser rodeado de grandes preocupações. Tá? Então, esse tipo de indivíduo, se for para a cremação, ele vai realmente passar por aquele embate muito brusco, e isso muitas vezes não é bom para eles. Num comentário da BBC, aquela rádio inglesa, diz a respeito de biologia humana, uma pesquisa que foi feita, diz assim: quando morre a pessoa, o cérebro às vezes demora até 32 horas para apagar os últimos neurônios. Nossos neurônios são os mais sensíveis à falta de oxigênio, mas tem alguns que duram um pouquinho mais. Então chegam a durar até 32, não é todo o cérebro, são determinadas áreas do cérebro. Emmanuel, no livro Consolador, na questão 151, relata o seguinte: existem muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo físico dele. E, em vista desses fluidos orgânicos do corpo, eles chamam a presença da alma, porque é uma reação química para a manutenção da vida do corpo. A cremação é legítima para todos aqueles que a desejam, desde que haja um período de pelo menos 72 horas de espera, o que poderá se verificar com o depósito dos despojos humanos num ambiente frio, nas chamadas câmaras frias. Assim, pode a cremação se dar em 24 horas, mas, segundo a doutrina espírita, é aconselhável esperar 72 horas para isso. Então, esse é um conselho do Emmanuel, através de Chico Xavier. Richard Simonetti, um outro grande comentarista e palestrante espírita, escritor, diz o seguinte, no livro Quem Tem Medo da Morte: registra que nos fornos crematórios de São Paulo, eles esperam o prazo legal de 24 horas, embora o regulamento permita que o cadáver permaneça na câmara frigorífica pelo tempo que a família desejar, observando que normalmente os espíritas costumam pedir 3 dias, mas há quem pede 7 dias. Claro que eles não vão deixar eternamente. Se o espírito estiver ligado ao corpo, não sofrerá dor, porque o cadáver não transmite sensações ao espírito, mas transmite impressões, que podem ser extremamente desagradáveis, além do trauma decorrente do desligamento violento. Então, isso é uma coisa que a gente precisa se lembrar. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, faz a seguinte indagação: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma do corpo quando a pessoa morre? A resposta dos espíritos é a seguinte: não. Isso depende do grau de elevação de cada indivíduo. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente porque ele já se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Enquanto que aquele homem mais carnal, mais material, cuja consciência está cheia de débitos, ou seja, não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. O que significa isso? Que é importante nós começarmos a pensar mais no nosso eu espírito e não mais no nosso eu físico. Porque o que vai sair daqui é o eu espírito. É esse que precisa sair com mais qualidades, mais depurado. Não totalmente, é lógico, mas um pouquinho a gente pode fazer. E esse pouquinho já vai significar muito. Muitas benesses. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz relata a morte e o velório do Dimas, que era uma pessoa que tinha vivido e faleceu. O desligamento completo demorou 24 horas, porque tinha sido uma pessoa boa, venturosa, caridosa, e honesta, não corrupta, portadora de muitos méritos. Nesse período, seu espírito ficou amparado pelos seus protetores, todos
nós temos. Inclusive, amigos que já partiram antes e que já se encontram em condições boas de nos receber. Isso eles vão relaxando, ele vai sendo bem envolvido com essas sensações amorosas. Portanto, quando nos velórios os familiares se debruçam naqueles prantos incoercíveis sobre o cadáver, e quando os amigos que vão no velório vêm se despedir, o espírito que estava sendo atendido sofre e geme sob terrível pesadelo, porque as imagens contidas nas evocações incidem na mente do desencarnado. Ou seja, quando a gente vai no velório, conforme aquilo que a gente está falando, pensando, relembrando do falecido, isso estará sendo refletido nele. Porque o nosso pensamento vai se transmitir para ele e ele vai captar. Se os nossos pensamentos no velório forem bons, nós vamos estar ajudando ele. Se os nossos pensamentos forem de desespero, nós vamos estar prejudicando ele. Se nós estivermos falando mal dele ou contando histórias a respeito dele, nós vamos estar prejudicando ele. Então, olha aqui, as câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência de vida social. Não, a gente não está lá para contar piadinha, para saber disso, do que foi, como é que foi, fofoquinha. Não é para isso. É um recinto consagrado à oração e ao silêncio. Oração. Orar por quem? Por aquele que partiu. Se os amigos encarnados cooperassem mais, seria muito mais fácil o restabelecimento integral do espírito que desencarnou. Muitas vezes nós fazemos dele sofrer muito mais do que nós gostaríamos durante o período do velório. Nossas preces, se movidas de sentimentos e de orações e de emoções benéficas pelo desencarnado, vão ser verdadeiros bálsamos para os seus sofrimentos. Essa é uma caridade que nós precisamos aprender a fazer. No velório, tudo bem, cumprimentar a família, nada de perguntinhas e 500 mil coisinhas. Te retira para o cantinho, relaxa, pensa, medita, evoca Deus, Jesus, a equipe espiritual, os bons amigos, os protetores, para que o ajudem nesse momento crucial. Isso é um bálsamo. Isso é um alívio. Isso é um bem-estar enorme para ele. E ele não vai esquecer. Ele vai se lembrar disso. Então, isso aqui é o que Bernardino fala no Evangelho. Ele diz o seguinte: vejamos que meio o Pai me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento. É isso que nós temos que pensar nos velórios. Vejamos se minhas consolações morais, meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resiliência. Vejamos se Deus não me pôs os meios de fazer cessar esse sofrimento. Vejamos se não deu a mim como prova ou expiação deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações. Todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos em abrandar a expiação dos vossos semelhantes de acordo com a lei de amor e caridade. Então isso é caridade moral. Bom, abra alguma pergunta? Se alguém tiver alguma perguntinha, depois de eu fazer vocês pensar bastante, além do que eu digo, a gente puder ajudar em alguma coisa que queremos saber. Se não soubermos, iremos pesquisar. Eu quero fazer uma pergunta assim sobre a cremação que você falou. Se a pessoa tem uma epidemia grave, mas ela vai ser cremada, mas aquela fumaça que vai sair não é prejudicial ou não? Não, porque tem aquele fogo lá atrás
que é por onde vão sair a fumaça. Então aquela fumaça que se sai, aquele, digamos assim, fumaça que se desprende, os vapores que se desprendem, eles são queimados também. Tá. A morte cerebral também pode ser cremada? Sim, no momento que há a morte cerebral, o que está vivo é o coração batendo, né? Às vezes, dependendo do tipo de pessoa, o espírito nem mais está aí. Outras vezes ele continua aí, dependendo como é que era a vida dele. Mas a pessoa que sofre morte cerebral, e ela não tem doença infecto-contagiosa, ou doença neoplásica, consumptiva, essas coisas, ela pode ser doadora de órgãos. Então, o indivíduo que tem morte cerebral é aquela pessoa que pode doar seus órgãos para ajudar aqueles que estão na fila necessitando de um órgão para viver um pouquinho mais e, quiçá, com essa moratória, reparar uma série de danos que cometeu. Além do mais, se ele doar seus órgãos, ou a família doar os órgãos dessa pessoa, seguramente o que recebeu os órgãos e os familiares dessa pessoa irão orar muito em agradecimento pelo doador. E isso é muito bom. Então, o espírito com a morte cerebral, o espírito, dependendo da evolução, não estaria mais aí. Então, seria uma morte já... Está só o corpo batendo. Dependendo do espírito, ele já não está mais ligado no corpo. O espírito já está no mundo espiritual sendo envolvido pelas entidades amorosas. Agora, o suicida, a pessoa que teve uma vida desregrada, vai estar ali ligado. Mas se doar os órgãos, vai ser beneficiado. Tá? Pode ser cremado. Cremado depende como é que era a vida dele. Dependendo se era uma vida ética, morosa, respeitadora, honesta, bondosa, doa os órgãos e pode cremar. Agora, era uma vida que nem bandido, faz um monte de coisa errada, olha, doa os órgãos, mas de repente sepulta. Mais alguma perguntinha? Entendo tudo, cara.